Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Quanto tempo! E é uma grande graça de Deus poder voltar a dar as aulas e poder fazer aqui, continuar com o conteúdo de filosofia neste segundo ano do ensino médio. Ainda continuamos da mesma forma, remotamente, via web escola, também pelas gravações, pelo recurso da escrita, da cópia, algumas tarefas que nós vamos fazendo. Nós vamos, por enquanto, caminhando desta forma, pedindo a graça de Deus de nós perseverarmos, continuarmos firmes nos estudos, principalmente vocês, jovens, que tem todo um futuro pela frente. E a maneira com que você lida neste momento, com tudo aquilo que lhe é necessário fazer, ditará, sim, lá na frente, como você vai enfrentar o resto da sua vida nas atitudes que cada dia pede para ser realizada, Bom, gostaria de agradecer você que rezou por mim. Estou bem agora, estou caminhando muito bem, salvo algum problema ou outro mais cotidiano, mas nada que seja muito grave assim. Estou, graças a Deus, vivendo cada dia um milagre de Deus na minha vida. Quero te agradecer do coração mesmo pelas orações, pelas preocupações, por tudo aquilo que passamos juntos, nesses meses atrás. Mas graças a Deus tudo acaba como que passando nessa vida e a graça de Deus vai permanecendo nas nossas vidas, e hoje eu posso testemunhar a graça de Deus de ter amigos, pessoas que rezam, que intercedem, que se preocupam, que pedem a graça de Deus para que Deus faça a obra e assim complete a sua vontade. Muito obrigado de coração, que Deus te abençoe imensamente. Nós também, agora voltando nas aulas de filosofia, nós infelizmente tivemos uma ruptura com o conteúdo que eu estava dando sobre o Tratado da Castidade, anteriormente o Tratado da Consciência de Si Mesmo, o Tratado do Conhecimento de Si Mesmo, Tratado da Consciência de São Bernardo de Claraval. Eu acabei colocando aqui o Caminho Ordo Amores de Santo Agostinho. Ele não estava muito planejado, mas eu acredito que por vontade de Deus ele acabou sendo muito oportuno para estarmos colocando como um assunto para nós caminharmos para o encerramento deste ano no conteúdo de filosofia. Então, em filosofia, lembrem-se que neste segundo ano do ensino médio, o objetivo nosso era lançar uma base sobre o conhecimento de si mesmo. Esta é, de fato, a base de todo o conhecimento filosófico, porque aquele que não conhece a si mesmo, aquele que se desconhece, então ele não é capaz de atingir uma razão, de atingir um pensamento voltado ao logos, a razão das coisas. E toda a filosofia, ela nasce acerca de um problema, acerca de um questionamento. Se os teus questionamentos pessoais, eles não são capazes de se resolverem e eles acabam como que atrapalhando, então é impossível você lançar-se mão de questionamentos mais profundos. A filosofia, então, ela acaba como que chegando no conhecimento do homem, para que o homem possa conhecer-se a si mesmo, para que aí ele possa se desprender das suas paixões humanas e ordenar todo o seu pensamento, ordenar um caminho filosófico para um fim superior. No caso, eu utilizei aqui Santo Agostinho, porque Santo Agostinho ele tem todo este itinerário e é muito rica a filosofia dele, a ponto dele ainda ser um filósofo muito reconhecido, inclusive no mundo acadêmico,
num mundo onde afasta-se um pouco de Deus, vamos assim dizer, mas Agostinho ainda é um filósofo ao qual há muito reconhecimento e há grandes questões aí que é essencial que nós conheçamos. Perceba que o caminho da vida de Agostinho, quando nós estudamos um pouco sobre ele, nós entendemos que Agostinho tem descobertas acerca da sua natureza humana, da sua humanidade, uma descoberta natural. Logo depois, uma descoberta em busca da razão, das paixões, e logo depois em busca da razão, aonde Agostinho começa a ir adquirindo uma certa maturidade intelectual. Quando Agostinho ele se converte, ele tem a graça de Deus de ser convertido, batizado, ele já estava acompanhando os sermões de Santo Ambrósio, ele já estava ligado tanto na filosofia e agora na teologia, o cristianismo já havia tomado posse de toda a sua alma. Agostinho, então, ele começa a fazer este caminho regressivo, buscando entender como Deus foi penetrando na sua vida. O seu livro Confissões é exatamente estes degraus de maturidade que Agostinho começa a perceber ao longo de sua história, e agora ele conhecendo-se a si mesmo, compreendendo a si mesmo, ele começa a ordenar todas as coisas para o amor. Este caminho que Agostinho utiliza, eu chamei aqui o caminho Ordo Amores, que é o conceito Ordo Amores que nós vamos utilizar, que faz parte do que é conhecida como a dimensão teleológica. Nós entramos agora numa filosofia que vai falar sobre o telos, sobre a teleologia, que é o estudo da finalidade das coisas. No homem, então, em muitos pensamentos filosóficos, o homem contém uma dimensão espiritual que é infinita. No cristianismo, nós entendemos isso como a própria alma do ser humano, que é imortal, e ela deseja alcançar a sua finalidade, que é a felicidade. Mas atraída pelo pecado, ela é impedida de se realizar em Deus, e cada mais perto do pecado, ela acaba como que encontrando uma morte eterna. Esta dimensão, esta explicação doutrinal, dogmática acerca da fé católica, também é compreendida na filosofia como uma dimensão teleológica. Agostinho irá ordenar a sua vida, o seu agir humano, em busca de uma finalidade. A finalidade é a reconciliação plena com Deus, a partir de um exame constante de consciência, a partir de toda a sua humanidade, desde muito pequeno, quando ele é capaz de lembrar, até os dias presentes em sua vida, até pensar na vida futura, na cidade de Deus, né? Quando ele alcança e está ordenado para tudo isso. Entenda que este caminho teleológico que Agostinho irá seguir, irá traçar, ele vai em busca de um agir. Este agir, como nós já conversamos um pouco sobre as finalidades da filosofia, ele está totalmente ligado à ética, que julga sobre um moral. Ética é um agir bem sobre um valor moral. Este agir bem através de uma vida virtuosa que Agostinho cita em suas Confissões. Eu vou passar o texto aqui para vocês, para irmos acompanhando, e eu vou explicar alguns aspectos. É um artigo que está na internet e eu estou passando como que um resumo para vocês irem copiando nas tarefas, né? A tarefa da aula passada foi exatamente isso. Agora eu estou explicando. Provavelmente eu passe como tarefa para o dia de hoje também
mais um pedaço deste texto para a gente não perder muito tempo. Vamos lá. A dimensão teleológica e ordenada do agir humano em Santo Agostinho. Então, só pelo título deste escritor Joel Gracioso, ele é um professor da, se eu não me engano, Universidade de São Bento, ele irá dizer muito sobre a finalidade, ou seja, a razão final que Agostinho está buscando, e ordenada do agir humano, o ordo amores. Ele está ordenando toda a sua vida num agir bem na pessoa de Santo Agostinho. Em Confissões, então, que está a maior parte de todo esse conhecimento e toda essa trajetória de vida, que aqui ele fala muito bem, moral, intelectual e espiritual, desde a infância, puberdade, até chegar na vida adulta. Didaticamente, o escritor, então, ele compreendeu os aspectos da vida, no caso da vida de Santo Agostinho, mas todos nós temos estes mesmos aspectos, uma vida moral, uma vida intelectual e uma vida espiritual. Toda a nossa vida compreende-se por estes aspectos e outros aspectos, né? Onde desde a infância, passando por um crescimento, né, por um desenvolvimento ao longo da história de um ser humano, vai se compreendendo mais e mais acerca da própria pessoa, no caso aqui Santo Agostinho. Passando por Cartago, então, em 370, Agostinho ele encontra um ambiente que favorece as suas paixões mundanas. E aí, com 18 anos, ele se apaixona por uma concubina e aí tem o seu filho Adeodato. Nesse seu itinerário, há um fato que irá provocar um início de mudança na conversão na sua vida. Em 374, com Hortênsios de Cícero, ele compreende racionalmente que uma vida menos sensualizada e mais dedicada à verdade compreende uma vida mais austera, mais verdadeira. Então entenda que Agostinho tem um questionamento interno acerca da verdade e não se nutre com aquilo que apenas o seu corpo deseja. Começa a crescer algo dentro de Agostinho que o aproxima de um maniqueísmo, de uma seita na época, filosófica, religiosa, como é bem dito aqui, que proporia a ele uma forma moral, uma forma ética, né, de agir sobre toda a sua vida, sobre todas as coisas. Talvez seria aí logo uma pré-conversão para Agostinho, pois ele começa a modificar alguns comportamentos da sua vida, algumas atitudes. Vamos continuando. Em Milão, ele teve a oportunidade de ouvir os sermões de Santo Ambrósio e compreende um cristianismo mais próximo daquilo que ele tinha como uma herança filosófica. Ali Agostinho, então, compreende que o cristianismo não era apenas uma seita aonde se repetiam frases, palavras e etc. Ele estava muito além do que tudo aquilo que o Agostinho já havia visto. E ele tem a graça de conhecer Santo Ambrósio, que apresenta a ele algo muito próximo do que ele já compreendia como uma tradição platônica. A filosofia aqui nesta parte, né, já do cristianismo, ela já estava sendo como que conhecida pelos próprios santos da igreja, um início já muito forte para o próprio magistério da igreja, vamos assim dizer, aonde a filosofia pagã, né, a filosofia grega, ela é capaz de explicar a doutrina moral católica, onde ela é capaz de explicar a própria teologia a partir de uma tradição platônica, futuramente aristotélica também, né? Um dia, julgando então ouvir a voz de uma criança, lê, abre as epístolas de São Paulo e sente que tudo aquilo que havia no seu coração estava sendo dissipado
pois ele havia tido um encontro com uma pessoa, um encontro com Cristo, que lhe apresentava a verdade. Ali, então, Agostinho, em 387, é batizado com seu filho Adeodato e seu amigo Alípio, e os três recebem a fé católica através do batismo, recebem a graça de Deus. E agora, convertidos, Agostinho modifica a trajetória da sua história, modifica a trajetória da sua vida. Esta modificação que eu estou dizendo é agora ele começar a ordenar a sua vida em busca de um amor verdadeiro, em busca do próprio Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Essa trajetória teleológica, ela vai de encontro com a beatitude. Ou seja, Agostinho vai buscar aquilo que é bom, belo e verdadeiro em todas as ações humanas. E aí ele começa a perceber a presença de Deus na sua vida desde os momentos mais profundos dentro do seu próprio coração. É muito belo, né? Logo no começo das Confissões de Agostinho, Agostinho percebe que Deus estava totalmente presente dentro dele e ele estava mais fora do que dentro, pois buscava as paixões neste mundo, buscava as coisas por fora, mas esta graça, esta verdade, este amor estava enraizado já no seu coração e ele estava distante. Esta trajetória ética, então, que nós dizemos, teleológica, ou seja, em busca de um fim, ela ordena toda a sua vida em busca da beatitude, um beato, um santo, em busca da verdade. Bem-aventurado Santo Agostinho, santo, feliz. Nas Confissões, Santo Agostinho, na medida que vai narrando sobre a sua vida, conforme foi descrito anteriormente, procura mostrar as diversas etapas pelas quais passou, tanto no sentido do desenvolvimento natural, como também no sentido do desenvolvimento intelectual e também moral. Então, como nós dissemos anteriormente, deixa eu voltar aqui, trajetória moral, intelectual e espiritual da infância, puberdade até a vida adulta, é a trajetória que Agostinho segue durante a sua vida, tanto desenvolvimento natural como sentido intelectual e agora o sentido moral, que está muito além. Porque o sentido moral, em muitas vezes, vai contra o sentido intelectual. Não que o sentido intelectual contraponha, mas em muitos casos ele ainda não encontrou a verdade. No intelecto, a verdade precisa ser revelada até o ponto de encontrarmos a moral, o sentido moral das nossas vidas, ou seja, o fim último, a felicidade. Agostinho, então, no livro das Confissões, os primeiros livros, né? O livro é um só, mas ele é dividido em vários livros como capítulos, né? Ele vai recordando sistematicamente todos os seus pecados e todo o seu desinteresse pelas coisas boas. E é muito interessante que ele vai mostrando conscientemente a sua insensatez de vida desde uma infância muito precoce até chegar na juventude, até chegar na vida adulta, sobre estes desinteresses daquilo que seriam os formadores da sua pessoa moral, vamos assim dizer, né? O formador da sua vida integral. E assim ele aplica-se e dedica-se, o que vai dizer aqui, às coisas vãs, ou seja, aquelas coisas que têm uma finitude, que não complementariam na sua vida nada, que não agregariam valores nenhum. Num determinado momento, ele tem contato com a filosofia, o pensamento de Cícero, e ali desperta para a filosofia na busca da sabedoria. Mas ele quer entender para depois crer, aonde há aqui uma questão, né? Conhecer para amar ou amar para conhecer?
Entender para crer ou crer para entender? Aproxima-se então da Bíblia e não consegue entender suas narrativas grosseiras comparadas com o estilo elegante de Cícero. A Bíblia é um livro que deve ser lido com os olhos da fé. Mas também é um livro científico, onde aplica-se dados históricos. Mas a narrativa bíblica, ela deseja atrair a sua alma para Deus, pois é a própria palavra de Deus. Decepciona-se então com as Escrituras e aí sim se aproxima dos maniqueus, pois eram mais elegantes, vamos assim dizer, os quais prometiam levar a fé por meio da razão e que igualmente apresentavam certa resposta para o problema da existência do mal no mundo que tanto incomodava Agostinho. A filosofia se faz na busca, na tentativa de resolver problemas. Problemas que nascem, que são gerados na consciência do filósofo, e o filósofo buscará, através de uma metodologia, de uma ciência aplicada, né? Ou seja, na busca de uma dialética, na busca de livros, de indagações, etc., resolver este problema que é gerado no seu intelecto, na sua consciência. Agostinho percebia que existia um mal no mundo e este mal também estava em seu coração. Ali, Agostinho busca as razões para este mal, mas o pensamento dualista, o maniqueísmo, ele afirmava que existia dois princípios absolutos, o bem e o mal. E não o mal como sendo uma negação do bem, e aí existiria apenas um princípio absoluto, que é o amor, que é o bem. Assim, o mal para os maniqueus era uma substância absoluta, que tem o mesmo poder que o bem, e ademais se confunde com a matéria má em si mesma. Aqui nós precisaríamos fazer um parênteses gigantesco, né, na própria história da filosofia, pegando na Grécia Antiga, utilizando, por exemplo, o próprio Heráclito, que irá dizer da natureza dos opostos, por exemplo, né? Utilizando tantos outros filósofos que pregariam sobre esta questão, mas não caberia aqui. Caberia nós questionarmos exatamente a busca de Agostinho pela essência de alguma coisa. Então, entenda, o maniqueísmo irá dizer que existe o bem e o mal. O cristianismo irá dizer que o mal é a negação do bem e existe o bem. O mal existe, ele é uma pessoa, mas ele jamais prevalecerá. As trevas jamais prevalecerão sobre toda a luz, porque a luz dissipa as trevas. Então isso é uma matéria dogmática de toda a nossa fé cristã. Agora, entenda que todo esse processo filosófico que Agostinho está realizando, ele justamente está buscando uma melhor organização das suas ideias. Ou seja, Agostinho está ordenando as coisas, ainda sem consciência alguma, mas quando ele se converte é como se ele tivesse um clarão em sua mente e percebe que a sua vida foi sendo ordenada para Deus. Nós vamos parar por aqui porque o vídeo estendeu um pouquinho. Nós vamos continuar na próxima aula, eu vou continuar explicando exatamente, partindo desse ponto da natureza dualista que Agostinho começa a compreender. Eu vou postar um novo texto ali resumindo todas essas partes que nós falamos hoje, para que a gente dê seguimento aí nas aulas. Deus te abençoe. E não esquece então de copiar, né? Posta lá, tarefa, dia 11/11 e tal, manda e pimba. Muito bem. Deus te abençoe, que Maria te proteja, te guarde. Muito obrigado, até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.